Você quer aprender como ensinar para o seu filho as cores? Então esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou ensinar a você como você pode ensinar as cores para o seu filho, levando em conta o desenvolvimento neurológico dele. Porque sim, tem fases de desenvolvimento cerebral que precisam acontecer para que o seu filho aprenda as cores, para que ele saiba identificar essas cores. E o que você pode fazer antes desse desenvolvimento neurológico chegar? Bora pro vídeo para você aprender. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui comigo mais uma vez. Vamos então aprender a como ensinar as cores para as crianças pequenas? E sim, existe uma forma adequada para que nós ensinemos as crianças sobre as cores. Aqui no meu canal eu já tenho esse vídeo que eu falo mais como que funciona o processo de aprendizagem das cores nas crianças e qual a idade certa para a criança começar a aprender sobre as cores, quais são as cores, os nomes delas. Sim, existe essa idade. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição abaixo. Eu sugiro que você assista depois para complementar e para você entender melhor como que funciona o processo de aprendizagem das cores nas crianças pequenas. Você sabia que as crianças pequenas só entendem coisas abstratas depois dos 3 anos? E cor é uma questão abstrata. Você não consegue pegar a cor, consegue? Diferentemente desse botão, que eu posso pegar esse botão, sentir a textura dele, segurar esse botão. E a cor azul, nesse caso desse botão, não. Ela está presente em diferentes objetos. Eu tenho aqui, ó, um círculo, que ele é azul. Eu tenho uma tampinha de garrafa PET que é azul. Eu tenho essa pazinha que é azul. E todos esses eu consigo segurar os objetos, mas a cor azul eu não consigo pegar, porque a cor azul não existe uma forma. O que ela faz é dar cores para objetos. E isso é um entendimento abstrato, que o cérebro da criança precisa ser mais maduro para que ela entenda. Por isso que antes disso, a criança vai confundir muito as cores. Ela vai ficar repetindo por repetir, igual um papagaio, mas sem saber realmente o aprendizado, o reconhecer, o identificar real daquelas cores. Então é esperado que antes dos 3 anos a criança possa até falar o nome das cores, porque de tanto a gente ficar falando e pedindo para que ela repita e falando para ela, isso é azul, isso é amarelo, isso é vermelho, ela vai ficar repetindo, mas ela ainda não vai ter essa maturação neurológica que ela precisa para que ela realmente saiba, quando ela olhar alguma coisa que tenha cor azul, que aquilo é azul. Então por isso que as crianças erram muito as cores antes dessa idade e depois elas começam a acertar e entender melhor esse conceito de cores. E então antes dos 3 anos a criança precisa explorar, ela precisa ter experiências no real, no concreto, tocar, ela precisa fazer isso aqui, ó, colocar a mão na massa e não ficar repetindo igual um papagaio. Isso não vai ajudar ela a aprender sobre as cores. Entenda que para a sua criança pequena, nessa fase, é mais importante para o seu desenvolvimento que ela saiba dominar o próprio corpo, que ela saiba comer sozinha, que ela saiba colocar e tirar uma roupa sozinha, que ela saiba brincar de forma funcional, que ela saiba subir e descer degraus de forma eficiente, beber uma água sozinha, ou seja, ser autônoma e independente quanto ao seu próprio corpo. E isso é mais importante o seu filho saber agora, antes dele aprender as cores. Até porque, como eu já disse antes, existe uma maturação neurológica que é necessária que ocorra e a gente precisa dar tempo para isso, para que o seu filho realmente aprenda as cores, que ele saiba verdadeiramente. E que não que ele só fique repetindo como um papagaio, porque a gente confunde muito as questões, né, de repetição e imitação. São coisas totalmente diferentes. Ficar falando para a criança, olha, fala que cor é essa, que é isso? Gente, a criança não é um papagaio para ficar falando isso toda hora. Precisa ser mais funcional, precisa ser mais dinâmico, atrativo, essas atividades, essas estimulações, para ir tendo esse processo de aprendizado das cores. E precisa dessa maturação neurológica para que o seu filho realmente saiba, que seja real esse aprendizado, que não seja apenas uma decoreba,
que ele realmente aprenda. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, que existem algumas coisas que a gente pode fazer nesse processo de aprendizado que vão auxiliar a criança para quando chegar essa fase de maturação do seu cérebro, que já vai estar formado, aí sim ele vai realmente saber as coisas e não meramente ter decorado. Lembra disso, o seu filho, a sua criança pequena, ele não conhece o que é cor e ele muito menos sabe o que é vermelho, o que significa essa cor, essa palavra vermelho. E aí, o que nós fazemos? Aquela cor que a gente quer ensinar para a criança, a gente pega um objeto ou vários objetos daquela cor e a gente mostra para a criança e fala: fulano, vermelho, ó, vermelho. Para nós, essa associação é muito fácil, a gente já sabe, a gente já teve esse processo de maturação, esse aprendizado. Para a criança, não é. Tão pouco ela vai fazer essa associação de olhar para esses objetos e falar que isso é uma cor e que essa cor se chama vermelho. E ainda, se você mostra esse objeto para a criança e não fala o nome desse objeto, já vai falando diretamente a cor desse objeto, a sua criança vai pensar que o nome desse objeto é vermelho. E aqui no meu exemplo, isso daqui é uma tampinha e isso daqui é um pompom. Eles não se chamam vermelho. Ela não vai entender que aqui existem os nomes do objeto e ainda existe o nome da cor, porque lembra o que eu disse? Ela não sabe o que é cor, ela não conhece cor e ela não conhece o vermelho. Logo, nós fazemos essa confusão na cabeça da criança. E é claro que a gente não faz isso intencionalmente, é sem querer, mas é real isso. Lá na cabeça da criança fica tudo confuso, as informações e as questões. Então, como que nós devemos ensinar as cores para as crianças pequenas? Eu vou te ensinar 3 passos para que você ensine de forma a respeitar o desenvolvimento cognitivo da criança pequena. Primeiro passo, a gente oferece para a criança objetos com as cores para que ela possa identificar que existem objetos de cores iguais e cores diferentes. Então aqui eu estou trazendo de exemplo as cores primárias, que é vermelho, amarelo e azul. Então aqui ela vai observar que, olha, existem objetos que são as cores iguais, mas eles são objetos diferentes, mas ela tá vendo que tem cores que são parecidas e essa daqui, ó, já é uma cor diferente dessa. Então ela vai fazendo essa associação, ela vai fazendo o que a gente chama de pareamento. E aí eu vou deixar para vocês 3 sugestões de atividades de pareamento para que você possa fazer aí com a sua criança. Primeira dica de atividade, você vai precisar de rolo de papel higiênico, vai precisar também de alguns pompons. Se você não tiver, você pode usar ainda as tampinhas de garrafa PET. E eu sugiro que inicialmente você use as 3 cores primárias, que é o amarelo, o azul e o vermelho. Então você vai pegar esses rolinhos de papel higiênico ou então aquele rolo de papel alumínio e daí você pode usar ele grandão mesmo. Você pinta nessas cores, nas cores que você quiser e nas cores de tampinha que você tiver, por exemplo. Aí você vai pegar esses rolinhos, deixar secar, depois de seco, você vai colar ele numa janela de vidro, numa porta de vidro ou mesmo na parede. Eu sugiro que você use essa fita aqui para poder colar. Porque quando a gente cola essa fita aqui na parede, a gente tira e não vai sair a tinta nem o reboco. E se você usar a fita adesiva, isso pode acontecer. E aí você vai colar ali e você vai deixar disponível as tampinhas ou os pompons e embaixo de cada rolinho vai ter um potinho. E aí a criança vai ir pareando e olhando na tampinha que ela tá segurando na mão dela, por exemplo, o azul, e ela vai procurar lá qual que é a cor igual a essa que ela tá segurando aqui na mão dela. Ela não precisa saber que isso é azul, ela precisa olhar. E você fala, ó, qual cor que é igual a essa? E aí mostra lá, né, as 3 opções para ela. Qual que é? Ela vai lá e vai encaixar. Se você não quiser colocar na parede, você pode fazer igual eu fiz aqui, ó. Pega um pedaço de papelão e aí você cola aqui os rolinhos e aí você pode deixar isso daqui em pé na parede aqui. Eu deixei bem lá no alto, então tem um espaço aqui, ó, para que eu possa colocar os copinhos aqui no chão, que vai dar certinho. Segunda sugestão, encaixe das cores. Você pode fazer isso daqui, ó. Eu fiz GVA e aí aqui cada bolinha
que tem aqui é da mesma cor que tem aqui, e aqui eu usei pregador de roupa. Então a criança vai ter que olhar a cor que tem aqui e vai procurar a cor igual e vai encaixar aqui. Você pode fazer isso em menor tamanho, usando só as cores primárias, ou pode já inserindo as cores secundárias, mas aqui o importante não é a criança saber a cor, é ela parear, ela saber identificar a cor igual. Uma outra sugestão que eu tenho aqui é esse daqui, ó, que foi feito de EVA, e aqui são velcros, então é a florzinha, né? Em cada pétala da flor tem uma joaninha, e aí é colada com um velcro aqui, ó. E aqui também. E aí a criança vai olhar a cor que ela é, a cor da flor, e vai encaixar aqui essa joaninha e grudar com o velcro aqui. E a terceira sugestão, você vai precisar de uma vassoura infantil. Ou você pode usar a vassoura que você tem aí, ou qualquer outra coisa similar que você tem aí. Você vai espalhar no chão várias tampinhas de várias cores e você vai fazer um círculo no chão. Aqui eu usei um círculo que eu já tinha pronto de EVA. Como a proposta não é trabalhar formas geométricas e sim as cores, então eu escolhi fazer um só círculo porque é mais fácil da criança saber agora por causa da bola, né? Ela vai identificar uma bola ali. Então ela vai olhar no chão, qual é essa bola, que cor que é, e aí ela vai levando, empurrando com a vassourinha até chegar lá naquela cor igual. Você pode fazer no chão esse círculo, se for numa calçada com giz, e aí você faz o círculo de azul e pinta dentro de azul também. Você pode fazer, se for dentro de casa, na cerâmica, com fita adesiva colorida no chão e colar. Você pode fazer um círculo de EVA, assim como eu fiz aí nesse exemplo, só para que a criança rache para a cor igual. Você pode deixar algum pote que tem essa mesma cor e a criança vai levando, varrendo essas tampinhas até chegar naquela cor igual, e quando chegar lá ela pega com a mão e coloca dentro do pote na cor certa. Enfim, você pode adaptar para a sua realidade, você não precisa fazer igualzinho o que eu deixei de sugestão aqui para vocês. É tudo ideias para que a partir delas vocês criem e inventem as atividades de pareamento de vocês. Segundo passo, depois que a criança já tá boa nessa habilidade de pareamento, agora você vai começar a nomear, dar o nome daquela cor que a criança fez. Mas você não vai precisar fazer para a criança ficar repetindo, pegar lá a cor e falar que cor é essa. Não, conforme a criança tá brincando lá no pareamento, você vai nomeando o nome daquela cor que ela encaixou corretamente. Então eu vou usar aqui esse brinquedo que eu tenho aqui de cores, e aqui dentro tem as cores, então eu tenho que procurar aqui a tampinha da cor certa. Eu escolhi aqui o amarelo, então eu vou procurar o amarelo aqui, achei o amarelo. Então a criança tá lá e ela achou e encaixou na cor certa. O que você vai falar para nomear? Vai dar um feedback positivo, e nesse feedback positivo você vai falar o nome da cor. Muito bem, fala o nome da criança, fulano, Mariazinha. Muito bem, você acertou o amarelo. Aí ela vai lá e pega outra cor e coloca. Peguei o azul aqui, vou encaixar. Muito bem, fulano, você encaixou o azul. Você não precisa fazer com que a criança repita essa cor com você. Isso é outra habilidade. E para ficar melhor ainda, lembra aquela questão que eu falei da confusão no cérebro da criança? Isso pode acontecer aqui. Então, em vez de falar só o nome da cor, você fala: muito bem, fulano, você encaixou a tampinha da cor azul. Ou então você encaixou a tampinha azul e, ela sabe que é isso porque é o que ela tá segurando. Entendem como que a gente vai fazendo isso de forma indireta? E a questão auditiva, essa criança vai ouvindo e visualmente ela vai vendo que ela pegou, você disse o nome do objeto e você disse uma cor diferente cada vez que você falou aqui, mas o objeto sempre foi o mesmo. E a cor foi mudando conforme ela foi encaixando a cor certa na cor certa, fazendo esse pareamento. Terceiro passo. Então, se você tem esse hábito de ir nomeando os objetos e falando as cores, essa criança vai automaticamente começar a fazer isso, sem precisar ser um papagaio que vai repetir o que você fala para ela.
Então você vai pegando os objetos e vai falando, você pegou uma tampinha amarela, um pompom amarelo, um botão amarelo, uma peça de montar amarela. E conforme ela tá brincando e fazendo lá o pareamento da atividade lá que você propôs, e você vai nomeando tanto o nome daquele objeto como o nome da cor, isso fica automático para essa criança. As pessoas confundem imitação e repetição. A criança vai imitar a palavra amarelo, azul, vermelho e o nome das outras cores conforme você, adulto, vai fazendo na brincadeira, conforme você vai fazendo de forma funcional. A criança também vai fazendo isso de forma funcional e não de forma aleatória, como um papagaio que repete. Por exemplo, você mostra lá, ó, vermelho, fala vermelho. E aí a criança fica vermelho, como se fosse um papagainho. Aqui a criança está repetindo, ela não está imitando. Percebem a diferença? E como que a gente confunde isso e a gente confunde mais ainda a cabecinha dele? Sem contar que aqui não tem funcionalidade nenhuma dele ficar repetindo vermelho. Tem que ser lá na brincadeira, tem que ser funcional lá, conforme vai brincando, vai pareando. E ficar repetindo, isso não é nem um pouco funcional para o desenvolvimento da fala, da linguagem, nem um pouco para o desenvolvimento da motricidade da sua criança. E uma última questão que eu quero falar para você não precisa necessariamente fazer essas atividades que eu deixei como sugestão aqui. Não saia replicando toda a atividade que você viu por aí. Veja se tem a ver com o desenvolvimento do seu filho, que se faz sentido para você fazer com ele ou não. E aí, você sabia dessas informações? Foi surpresa para você saber? E se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like, isso me ajuda. E se você quer saber mais assuntos sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância, se inscreve no meu canal porque é sobre isso que eu falo aqui. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!